Inboxeiros, meu nome é Jardel Pereira e aqui é o site que mais tem questões da IBAN de todo o YouTube. Você não vai encontrar nenhum outro site, que tem segredo do gabarito da IBAN, tem várias questões da IBAN, são mais de 30, tem 35 vídeos. Até o final desse ano aqui chegaremos a 40 vídeos da IBAN. Então você tem que se inscrever no canal, porque se vai perder os próximos vídeos, toda semana tem vídeo. Mês passado porque 22 vídeos de questões comentadas aqui no canal. Então, e questões mais atualizadas que essa não tem. Essa prova que aconteceu agora, dia 25, foi a última prova que a IBAN aplicou. 25 de outubro de 2020. Super atualizada, não tem outra prova mais atualizada. Hoje farei português, mas vou corrigir toda essa prova. Essa é de nível médico, português nível médico. Vou tentar conseguir a prova de nível superior e fundamental para colocar aqui para vocês também. Então vamos agora direto à questão número 1. Então trata de escrever logo. Questão número 1. Bom, a questão aqui está falando com base no texto. Porém, como o texto não coube na tela, eu vou ler a questão toda. Na próxima tela será o texto. Aí vocês pausam o texto, dão uma lida nele, volta na questão e vão tentar resolver. São poucas questões de interpretação de texto. Vamos lá, questão número 1. Com base no texto, um dos principais problemas enfrentados pela mobilidade urbana é A. O aumento da carona solidária. B. O incentivo do transporte individual. C. A utilização de veículos compartilhados. D. A valorização dos transportes de massa. Bom, circulei de vermelho aí na pergunta. Pediu quais são os principais problemas. O que eu fiz? Fui lá no texto, recortei. Vê como é que tá bem fácil essa questão da IBAN. Já colocou o título lá. No próprio texto já estava escrito. Os principais problemas. Foi fácil. Essa aqui é a questão que ninguém pode errar. Se você errou essa questão, tenho certeza que você perdeu várias posições. É uma questão que, quando é muito fácil, você tem que acertar. Porque você perde várias posições quando você erra ela. Porque todo mundo acertou, só você que não. Tá? Vamos lá aqui, ó. O incentivo do transporte individual. Mas tem esse transporte individual aqui no texto? Não, está escrito. Um dos maiores entraves da mobilidade urbana é priorizar o uso de veículos particulares. Está aqui na tela, tá vendo aqui, ó, o uso de veículos particulares. O que quer dizer isso? Transporte individual. O seu carro é o seu transporte individual seu, não é um transporte coletivo. Coletivo seria o ônibus. Tá? Por isso, uma interpretação muito fácil aqui. Então, nessa questão da IBAN de 2020, aconteceu domingo agora, ó, bem atualizada, é a letra B. Questão número 2. De acordo com o texto, uma das alternativas para melhorar a mobilidade urbana seria a implementação de ciclofaixas. B. A construção de pequenas vias. C. A aquisição de carros e motos. D. O uso de veículos particulares. Vamos lá, 3 segundos para responder essa questão, hein? Outra questão super mega fácil, tava lá no texto, já tá falando lá. Outra opção é apostar em ciclofaixa, tá vendo? Deixa de amarelinho. Eu peguei aqui, não coloquei o texto inteiro, que não cabe o texto inteiro. Não cabe o texto e a pergunta. Não cabe. Então, recortei a parte do texto. Se você quer ver o texto inteiro, você volta alguns segundos aqui atrás, lá está o texto inteiro e acha essa parte aqui. Então, tá, implementação de ciclofaixas. Super mega fácil. Acabar de letra A. Questão número 3. O transporte público também carece de outros modais. Um exemplo disso é que apenas 7 cidades brasileiras operam linhas de metrô. Nesse trecho, haverá prejuízo de sentido se a palavra em destaque for substituída por letra A, requer, B, precisa, C, necessita, D, dispensa. 3 segundinhos, então hiper mega fácil. Presta bastante atenção, hein? Bom, marquei aí na tela e na questão. Pediu o quê? Prejuízo de sentido. Isso aqui faz sentido oposto. Quando a gente carece de alguma coisa, a gente precisa dessa coisa, a gente necessita dessa coisa, a gente requer essa coisa. A única palavra aqui que não é sinônimo de carece é dispensa. Porque quando você necessita de uma coisa, você não vai dispensar essa coisa. Por isso aqui o gabarito tá? A letra D, que está querendo que dá sentido oposto, prejuízo de sentido. E outra coisa que eu posso te falar aqui, se você não soubesse a palavra carece,
Mas você sabe o que precisa, todo mundo sabe o que precisa. Precisa, você sabe que é sinônimo de necessita. Então você já sabia que não poderia ser as duas. Se as duas são sinônimo, se uma não fosse lá em cima, nenhuma das duas poderia ser. Certo? E requer, se precisa, requer alguma coisa. Então a única diferente das 4 alternativas embaixo é a letra D. Tá vendo? Então o nosso gabarito é a letra D. Questão número 4. De um lado, você teve um abandono nos investimentos para os ônibus, sem obras para novos corredores e uma política de reajustes das tarifas por parte da prefeitura. Quanto à transitividade verbal, o trecho que não possui a mesma transitividade do verbo destacado é: letra A. De outro, houve uma política de facilitar a aquisição de carros. B. Algumas metrópoles mundiais, como Londres e Estocolmo, implementaram sistemas de pedágio urbano. C. Não existem soluções mágicas para resolver a mobilidade urbana no país. D. Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2019 mostra que 82% dos paulistanos gostariam de novas ciclovias. 3 segundinhos para você pensar nessa questão. Bom, muita gente errou essa questão aqui por causa desse não. Veja, eu deixei vermelhinho aqui na tela de vocês. Não possui a mesma transitividade do verbo destacado. O verbo destacado aqui é o teve, então que não seja a mesma transitividade que teve. Mas o que é um verbo transitivo? Aqui que precisa de um complemento. E que não tem complemento é intransitivo. Mas o que seria esse complemento? Deixa eu te dar um exemplo aqui. A criança dorme. Você já sabe uma criança dormir, não precisa falar mais nada, não precisa de complemento nenhum. A criança dorme. Então é um verbo intransitivo. Não precisou de mais nada para esse verbo, tá? Mas aí, agora essa questão, olha lá. Você teve. Deu para você entender? Não. Por quê? Teve o quê? Teve algo. Se teve algo, é transitivo e direto também. Porque não precisou de uma preposição. Se tiver preposição, vai ser também transitivo, mas será indireto. Deu para guardar isso? Facinho desse jeito? Então vamos lá. É que então verbo seja transitivo direto. Olha lá. O verbo haver, no sentido de existir, vai ter objeto direto e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então a letra A está certa. Então é transitivo direto. E a letra B? Implementaram. Se eu falar para você, ele implementou. Implementou o quê? Algo. Então, é transitivo direto também. Viu como é que é fácil descobrir quando o verbo é transitivo direto? Na letra D, vou pular direto para D. Ó. A D falou lá, mostra. Só para eu falar para você, ele mostra. Mas mostra o quê, Jardel? Mostra algo. Você está mostrando algo, é preciso de um complemento para o verbo mostrar. Então, também é transitivo direto. Se tivesse proposição, seria indireto. Então, A, B e D já sabemos que é igual ao teve. Mesma transitividade. A letra C que é diferente, porque o verbo existir é intransitivo. Ele, em vez de ter esse complemento para concordar esse complemento, ele vai ter um sujeito e vai concordar com o seu sujeito. Ele é intransitivo, tá? Porque eu posso falar para você, ele existe. Deu para entender? Precisou de algum complemento? Você sabe que ele existe. Então, gabarito letra C. Número 3. Em 1960, a recém-fundada Brasília chamou a atenção das pessoas por suas avenidas longas e largas. A palavra destacada possui hífen. De acordo com o novo acordo ortográfico, usa-se o hífen também em letra A, áudio amplificador, B, ultra apressado, C, extra gramatical, D, autossustentável. Bom, não vou colocar todos os casos de if aqui, mas você tem que estudar para sua prova. E banco gosta de cobrar hífen sim. Então dá uma pesquisada aí no Google, se você escrever hífen, vai aparecer vários casos de hífen. O caso dessa questão aqui, são palavras que terminou com uma vogal e começou com a mesma vogal. Aqui, ó, vários exemplos, deixei na tela aqui, ó. Micro-ondas. Micro terminou com O, ondas começou com O. Micro-organismo, O.
Contra-ataque, terminou com A, começou com A. E aqui foi ultra-apressado, terminou com A e começou com A. Por isso que ele é utilizado hífen também. Então nosso gabarito aqui é a letra B, mas não deixa de fazer essa pesquisada aí, os outros casos que você pode utilizar hífen. É muito importante, tá? E vai resumindo tudo, vai anotando tudo. Por quê? A sua anotação que você vai utilizar na véspera da prova. Vai ser uma anotação rápida que você vai conseguir ler na véspera da prova. 6. Também é preciso valorizar o transporte público. No entanto, apenas 52% dos municípios brasileiros contam com transporte urbano, de acordo com a Associação Nacional de Transporte Urbano, ANTU. Nesse trecho, haverá prejuízo de sentido se o conectivo destacado for substituído por letra A, entretanto, B, conquanto, C, contudo, D, todavia. Temos aqui conjunções adversativas e conjunções concessivas. Ambas são de contraste, ou seja, faz uma opinião oposta do que foi dito. Um contraste entre as opiniões. Mas como saber quando é uma, quando é outra? Se for lá a adversativa, tiver lá a conjunção adversativa, o que tiver junto com ela vai ser a opinião mais forte. Que foi o caso aqui, ó, falou uma coisa, é preciso valorizar o transporte. No entanto, que é a conjunção, apenas 52 possíveis. Tá vendo? O 52 é a parte mais forte das duas, que está antes da conjunção, que está depois da conjunção. Então, ele é uma adversativa. E quando está junto com aquele que é o mais fraco, é concessiva. Tá, gente? É concessiva. Assim você vai descobrir. Então, entretanto, contudo e todavia são tudo adversativas. Vou te dar um exemplo aí, tá na tela, a quadradinha azul aí, ó. Olha lá, concessiva, embora tenha chovido, o jogo ocorreu normalmente. Tá vendo? Com embora, ficou lá no início junto com a primeira parte. Agora vamos ver um exemplo da adversativa, aí nesse quadro aí também, ó. Ele é inteligente, mas é preguiçoso. Tá vendo que ficou lá no final, entre as duas orações? É assim que você vai descobrir se é concessiva, se é adversativa, tá? É uma simples para você decorar aí para sua prova. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, que com quanto é para conjunção concessiva. Outra dica, vá no Google aí, pega as conjunções, você vai lá, conjunções, veja cada uma delas. Tem outras conjunções sem ser essas, tá? Questão número 7. Enfrentar tais desafios exige soluções de infraestrutura e sistema de transporte coletivo mais econômicos, eficientes e integrados. Escreve Rui, presidente da Academia de Letras Jurídicas, em artigo do Estadão. A palavra destacada no trecho acima não tem mesma classe gramatical da alternativa a seguir. A. É esse contexto que existe uma demanda de pensamento sobre a maneira de organizar. B. Isso é um estímulo importante para a continuidade das políticas públicas que incentivem o modal. C. Algumas cidades grandes, como São Paulo e Curitiba, investem em áreas exclusivas para ônibus. D. Outra alternativa é ampliar a cultura das caronas solidárias por meio de compartilhamento do mesmo veículo. Quando a gente fala assim, tais é o quê? Um pronome. Pronome que é demonstrativo, uma coisa que esse, aquele. Então, tais coisas. Tá? Então, pronome demonstrativo. Então, aqui na letra A também temos outro pronome demonstrativo, que é o esse. Isso é um pronome demonstrativo, que é a letra B. Mesmo é outro pronome demonstrativo. São todos pronomes demonstrativos. Porém, na letra C, temos aí um pronome indefinido. Então, se indefinido, não é igual. E pediu, não tem a mesma classe gramatical. Então, umas, essas coisas são tudo. Algumas. Tudo é indefinido, gente. Indefinido, você não sabe. Então, letra C. Questão número 8. Através do tempo, a sociedade fez e refez suas malhas urbanas, seguindo a tendência que determinou para si, mesmo que impostas por poderes econômicos ou políticos. A relação sintática semântica estabelecida pela expressão destacada no trecho acima é de letra A, consequência, B, concessão,
C. Condição. D. Causa. Bom, temos aqui uma oração concessiva, o quê? Ela indica uma oposição a algo que já aconteceu, a algo anterior, ou seja, uma oposição a algo que já aconteceu. Geralmente a gente usa a palavra embora isso, ou seja, embora aconteceu algo. Você pode usar também o mesmo que, como foi utilizado aqui, apesar de, ou seja, existem várias orações concessivas, então, mesmo que ou, uma oposição a algo anterior. Então, questão número 9. Algumas cidades grandes, como São Paulo e Curitiba, investem em áreas exclusivas para ônibus, favorecendo aqueles que optam pelo transporte público. O termo destacado sublinhado é letra A, elemento catafórico, refere-se a cidades grandes. B, elemento catafórico, refere-se a ônibus. C, elemento anafórico, refere-se àqueles. D, elemento anafórico, refere-se a áreas exclusivas. Bom, anafórico. Anafórico vai falar de algo que aconteceu, algo anterior. Catafórico. Catafórico é algo que vai posterior. Então vamos ver aqui. Nessa questão falou que favorecendo aqueles que. Esse que está relacionado, referindo-se ao aqueles, está anterior. Se anterior, então temos aqui um anafórico. Se anafórico, já podemos cancelar aqui a letra A e a letra B, que falou que é catafórico. Não, se aquele está antes do que, ele é um anafórico. E já respondemos aqui, então, se a gente já sabe o que está referindo àqueles, então a resposta é a letra C. Questão número 10. Algumas cidades grandes, como São Paulo e Curitiba, investem em áreas exclusivas para ônibus, favorecendo aqueles que optam pelo transporte público. Porém, não adianta o investimento ser destinado somente às vias. Também é necessário que seja voltado para o sistema estrutural. Neste trecho, haveria ainda crase se substituísse o complemento destacado por letra A qualquer transporte. B, a essas avenidas. C, a todas as ruas. D, a nova ciclovia. Você errou essa questão, sugiro você ir lá no início do canal. Tem que ser o nome, tanto no computador quanto no celular. Debaixo do vídeo está escrito o nome do canal. Aperta nesse e vai lá para o início. No início tem umas várias playlists, tem uma assim, mapas mentais. Lá vai ter um mapa mental da crase proibida, que você tem que assistir para resolver essa questão. E o mapa da mental da crase facultativa. Ambos vai cair na sua prova, ambos caem aqui na Banquiban. Por quê? Lá fala que se tiver pronome, não tem crase. Crase proibida que não tem pronome. Letra A lá, pronome indefinido. Na letra B, pronome demonstrativo. Essa é a única que não tem pronome. E a letra D, a nova ciclovia. Lembra? Tem que ter o A e uma palavra feminina logo depois dele para se ter crase. Não esqueça dos mapas mentais. E não se esqueça também de se inscrever no canal para ter mais questões como essa. Vou continuar resolvendo o resto das provas aqui durante esse ano, tá? Então, tô te esperando.